Olá, gente, quero saudá-los com a paz do Senhor, que ultrapassa qualquer entendimento. Eu sou Patrícia Regina Flor de Maio. Me segue lá, arroba Patrícia Regina Flor de Maio 5855. Muito importante a palavra do Senhor. Amados, hoje nós vamos entrar no livro de 1 Crônicas. 1 Crônicas, capítulo 4, vai falar dos descendentes de Judá. Tá? Judá, quem foi Judá? Judá foi um dos filhos de Jacó, que depois o nome dele se tornou Israel. Deixe seu like, deixe o seu comentário, em nome de Jesus. O que mais se destacou aqui nesse capítulo, meu amado e minha amada irmã, é a oração de Jabes, que eu até marquei aqui, que todo mundo comenta sobre essa oração de Jabes, que foi pequena e eficaz. Olha para vocês verem, quando ele falou assim, ó, porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, se me abençoares muitíssimo, e os meus termos se ampliarem, e a tua mão for comigo, e fizeres que todo mal não seja aflito, não aconteça, saia da minha vida, né? E Deus, ele falou, e ele invocou o nome do Senhor com essa pequena oração e muito sincera oração. E o que aconteceu? Deus lhe concedeu o que ele havia pedido. Marca aí, gente, 4:10 e faça desse 1 Crônicas, capítulo 4, verso 10, a sua oração. A oração não precisa ser longa para Deus ouvir. Eu já fiz oração de meio minuto. Eu sei que quanto mais falarmos com Deus, melhor. Mas precisa ver, a oração tem que ser sincera, sair do nosso íntimo. E aqui, gente, nós sabemos que Jabes está aqui. Então Jabes, ele faz parte da descendência de Judá. Então aqui fala assim, 1 Crônicas, capítulo 4, deixa o seu like, deixa o seu comentário, é mega importante, tá? Fazendo favor. E aqui está falando assim, olha, o capítulo 4, do 8 até, são quantos versículos aqui? 4, do capítulo 4, esse 1 Crônicas aí, ele registrou aqui, vai do 8 até o 40, né? Que está explicando aqui, do 8 até o 40, que 1 Crônicas registra, 1 Crônicas capítulo 4, registra os descendentes de Judá. Aí, gente, eu já pulei muito esse livro, mas agora, que Deus me perdoe, agora que eu vejo a importância de saber a genealogia na palavra de Deus, e nós deveríamos saber até a nossa genealogia, né? Quantos sabem o nome do seu tataravô, do seu tataravô, sabe o nome do seu bisavô? Gente, é uma vergonha. Nós precisamos saber a origem da nossa história. Precisamos montar a nossa árvore genealógica, porque muitas vezes nós não sabemos de onde viemos. Então, muitos descobrem, sabe? Os judeus são bem criteriosos nesses assuntos de genealogia. Eles sabem desde lá, do princípio, dos primórdios tempos, quem é a parentela dele. E qual tribo eles pertenciam. E aqui, no capítulo 4, está falando dos descendentes de Judá. Judá foi aquele homem, filho de Jacó, cujo nome depois foi Israel, que ele saiu de casa, ele foi morar, né, no meio dos pagãos, né? E lá ele teve 3 filhos. E ele casou
o filho dele com Tamar, e ele jogava o sêmen na terra para não ter filho com ela. E aí Deus o matou. Depois casou com o segundo filho, e ele também jogava o sêmen fora, ou nem tinha entrado nela, ou tido relação com ela, e Deus o matou. Aí o outro menino era muito pequeno, e Judá mandou ele embora, e aconteceu esse fato todo aí, e ele não quis deixar o mais novo casar com ela, e ela se fingiu que era prostituta para estar casando, ficando na família de Judá. E simplesmente aí ele teve que acolhê-la. Então, começando aqui, irmãos, olha bem, nesse capítulo aqui, quando fala assim, os filhos de Judá foram Pérez, Esrom e Carmim, Ur e Zobal. E Reaías, filho de Zobal, gerou a Jaate, e Jaate gerou a Almai e Alaade. Essas são as famílias dos Zorateus. E esses foram os filhos do pai de Etam, Jessel e Ismã, Ilbas, e era o nome da sua irmã Ezelei, Poni, e mais Penuel, pai de Gedor, Ezer, pai de Uza, que foram os filhos de Ur para o primogênito de Efraim, pai de Belém. E tinha Azur, o pai de Tecoa, duas mulheres, ela e Naara. E Naara deu à luz a Uzul, e Éfer, e a Temer, e a Astari, e esses foram os filhos de Naara. E os filhos de Ela era os filhos de Ela era Zerete, Izar e Etenã. E os filhos de Ela, Zerete, Izar e Etenã. E Cós gerou Anube, Zobebe e as famílias de Arael, filho de Arum. E foi Jabes, né? E foi Jabe o mais ilustre dos seus irmãos, e sua mãe o chamou de Jabes, dizendo, porquanto com dores dei à luz. Eu acho que ela sentiu tantas dores que o nome de Jabes significa com dores o tive, conforme o significado do que a mulher sentia na hora, ela dava o nome ao filho dela. E aqui, gente, então Jabes, então, todo mundo quando chamava Jabes, lembrava de dor. Mas o Jabes fez uma oração sincera para Deus. Então Jabes, talvez ele era o mais miserável dos irmãos. Mas aqui Jabes invocou o Deus de Israel. Devemos invocar a presença do Senhor, dizendo, se me abençoares muitíssimo, e ampliares os meus termos, amplificares, né, os meus termos, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja aflito, que eu não seja aflito do mal, que o nome dele lembrava dores, e Deus lhe concedeu o que ele pediu. Então Deus, ele responde a oração. Jabes ora e Deus age na vida dele. Nós também devemos orar e agir. A ação de Jabes foi invocar o nome do Senhor. Então, se você está se sentindo mais desprezado, invoca o Senhor. É muito triste sentir-se desprezado, irmãos, porque Deus me acolheu, mas eu ainda me sinto uma pessoa desprezada pelo tipo de personalidade que eu tenho. Muitas pessoas me desprezam. Ao mesmo tempo eu sinto que eu sou amada, que eu sou odiada, e essas coisas doem.
mas o Senhor me abençoou muitíssimo, muitíssimo. Nós precisamos aprender a invocar o nome do Senhor. Que o mundo pode nos rejeitar, mas o Senhor não nos rejeita. A igreja pode nos rejeitar, mas Deus não nos rejeita. O meu pastor pode me rejeitar, mas Deus não me rejeita. O meu pai pode me desprezar, mas meu Deus não rejeita. A minha mãe pode me desprezar, mas o meu Deus não rejeita. Os meus irmãos na fé podem me rejeitar, mas Deus não me rejeita. Os meus irmãos de sangue podem me rejeitar, mas Deus não me rejeita. O meu esposo pode me rejeitar, mas Deus não me rejeita. Meu filho pode me rejeitar, mas Deus não me rejeita. Então nós precisamos aprender a lidar com essas coisas. Ainda tenho um pouco de dificuldade de lidar, porque muitas vezes eu fui rejeitada por causa de cor, por causa de aparência, mas Deus tem me ensinado a lidar com essas coisas. Às vezes as pessoas me veem sorrindo, mas falam assim: Patrícia, não tem problema nenhum, ninguém tem culpa dos nossos problemas, né? Mas Deus, todos nós temos que fazer essa oração sincera de Jabes. Jabes, ele não aceitou a vida que ele levava, mas ele invocou o nome do Senhor e pediu para abençoá-lo muitíssimo, alargar as tendas deles. E ele se tornou um homem nobre, abençoado por Deus. Isso é muito importante. Então eu quero deixar um vídeo só de 1 Crônicas, só com essa oração de Jabes. Então faça essa oração dizendo: porque Jabes lembrador, mas Jabes, com essa oração, Deus ouviu e mudou o futuro dele. Porque Jabes invocou o Deus de Israel dizendo: se me abençoares muitíssimo e os meus termos amplificares e a tua mão for comigo e fizeres que o mal não me aflija, que eu não seja aflito, porque todo mundo que olhava para Jabes lembrava de dor, né? Então existem coisas que as pessoas olham e lembram, mas Deus aqui, ele falou, né? E Deus, ele concedeu o pedido dele. Muitas vezes a gente é rejeitado porque é negro. Muitas vezes a gente é rejeitado porque é branco demais. Muitas vezes nós somos rejeitados porque somos gordos demais. Então, existe rejeição de todos os tipos, tá? Mas a tribo de Judá recebe ênfase especial porque essa tribo de Judá, ela recebe ênfase especial porque dela sai a linhagem de Davi, tá? Conforme o verso 2, né? 2 até o 3, sai a linhagem de Davi. Agora, na terceira seção principal das árvores genealógicas, né? O cronista registra alguns dos antepassados das outras tribos de Israel, ao manter a sua ênfase no Reino do Sul em Davi. A linhagem que saiu, o leão da tribo de Judá, foi a do rei Davi. E embora Judá foi o quarto filho de Jacó, na sua descrição dos antepassados das tribos de Israel. Ele foi o quarto filho, mas foi desse quarto filho que saiu a genealogia de Davi. E Zebulon e Dan não são mencionados de forma específica. No entanto, são mencionados a genealogia das duas tribos que se originaram a partir
de José e Manassés, as duas tribos, Manassés e Efraim, que pertenciam a José. E a tribo de Benjamim é mencionada duas vezes, né, no capítulo, no verso 7, 6 até o 12, para destacar o seu significado como tribo onde nasceu o rei Saul. E aqui, gente, vai mostrando, né? Estes, pois, estão descritos por seus nomes, vieram nos dias do rei Ezequias, rei de Judá, e feriram as tendas e habitações dos que acharam ali, e os destruíram totalmente até o dia do hoje, e habitaram em seu lugar, porque ali havia pasto para as suas ovelhas. Também deles, dos filhos de Simeão, 500 homens foram às montanhas de Seir, e Pelatias, e Nearias, e Refaías, e Uziel, filho de Ize, levaram por cabeça. E feriram o restante dos que escaparam dos amalequitas. Então, eles dão muita ênfase aqui, essa genealogia. Eu já li tudo aqui, mas eu não vou colocar tudo aqui não. Esse capítulo vai o capítulo de 1 Crônicas vai até, são 43 versículos, tá? 43 versículos. E Judá foi o quarto filho, ele não foi o primeiro. Ele não foi o primeiro, foi o quarto filho. E de Judá saiu o leão da tribo de Judá. E é citado também de Saul, igual eu falei com vocês. Ô, gente, eu quero falar com vocês que Deus responde a oração. Eu era muito miserável, irmãos. Eu não tinha nada. Deus responde a oração. Para de ficar assim, eu sou miserável, eu sou miserável. Eu sofro demais. Eu sofro demais. Para com isso. Faça a oração que Jabes fez, que está registrado em 2 Crônicas, capítulo 10. Deixe o seu like e o seu comentário.